Pergunta do nosso ouvinte Caio Mariano. Tá perguntando se o Kusevich, o Jamerson e o Manga voltam para domingo. Vamos lá. Cada caso ali é um caso. O Kusevich, ele já tem uma lesão um pouco mais grave. Nada que também a longo prazo preocupe. Mas ele não deve voltar para o Atletiba. Tá? O Jamerson, ele sentiu no treinamento da terça-feira. Até a tarde de ontem ele era dúvida e foi vetado. Hoje ele será reavaliado, né, para saber se volta aos treinamentos, da reapresentação do elenco, e até domingo a gente ainda vai ver se ele vai jogar, né? Nem o Coritiba tem essa resposta. O Manga, ele se reapresenta hoje, e aí a diretoria vai decidir se ele vai estar à disposição do Zago ou não. Isso até foi a minha pergunta ao treinador do Coritiba ontem, e ele deixou muito claro, isso cabe à diretoria tomar a decisão. Da mesma forma o Trindade. Exatamente a mesma situação. E outro imbróglio, digamos assim, né, Rogério, dessa situação aí da operação, a gente teve hoje a notícia do envolvimento do meia Tony Anderson, Rogério. Só uma situação antes, claro. Eu precisava falar dessa questão do Manga, pra mim não faz sentido nenhum. Nenhum. Ele não se ele vai voltar pra Atletiba, joga ontem, pelo amor de Deus. Ele não pôde jogar ontem, mas daqui a 3 dias já mudou completamente. Qual que é o sentido disso, né? É um pouco do que o Inter fez com o Maurício na partida contra o Atlético. Mas o Inter deixou claro que faria com o Maurício. Então, o Inter se posicionou. Não, o Coritiba também. O Coritiba fez divulgou uma nota oficial. O Coxa divulgou uma nota com 3 linhas. Aham. Mas, né? É a nota oficial que tem. O Coxa não falou que acredita no atleta, que tem total confiança, como o Internacional fez com o Maurício. O Inter fez isso para preservar o atleta também. Deixou daquele claro jogo, isso. no dia do jogo, e que ele voltaria normalmente depois. O Coxa não. O Coxa, o Aleph Manga e os Trindade estão sendo afastados, sei lá, estão sendo preservados para a partida contra o Vasco. Eles deixam claro que é pro jogo contra o Vasco. Então, pra mim, continua não fazendo sentido, mas tudo bem. Sentido nenhum, né? É só as palavras do Coritiba, mas realmente foi uma nota ali que falou pouco e não explicou absolutamente nada. Mas, TT, tivemos mais um caso de jogador que fez parte do plantel do Coritiba no ano passado, que tem ali uma ligação e teve o seu nome também citado na denúncia do Ministério Público de Goiás sobre a operação Penalidade Máxima 2. O meia Tony Anderson está envolvido em algumas conversas, também são conversas entre o grupo de apostadores que informam que ele seria um angariador de atletas, né? E dentro do elenco do Coritiba ele havia indicado alguns jogadores e através dele esse grupo de apostadores teria chegado ao Jesus Trindade. Então existe nas conversas, eu tive acesso, eu mesmo pude observar, existe nas conversas também uma ordem de pagamento dos apostadores por essa indicação do Tony Anderson. Então ele receberia ali uma comissão por cada atleta que ele indicasse, né? Além de também constar na lista ali dos jogadores que estariam envolvidos na manipulação dos cartões amarelos. Então é um jogador também que teve ali seu nome envolvido e agora, né, a justiça vai investigar e saber, né? Não cabe a nós também julgar, isso a gente deixa para a justiça, mas só informando aqui o nosso ouvinte da Jovem Pan, o 4º jogador do Coritiba, né, do elenco do ano passado, teve seu nome ligado a essa fase da operação, que é o meia Tony Anderson, que hoje está no ABC de Natal. E tem mais, viu, TT? Porque nessa segunda fase da operação, esses documentos que a gente teve acesso aqui na Jovem Pan News FM, aparecem nomes de clubes, como por exemplo o Botafogo, que teriam 8 jogadores envolvidos, mas não mostram o nome desses 8. E também tem uma conversa mostrando que teriam mais jogadores do Atlético Paranaense. O áudio que um dos membros da quadrilha enviou diz de meio time. Temos meio time do Atlético Paranaense. É o que está na transcrição do áudio no processo. E aí, assim, a terceira fase está vindo aí. Promessa de que mais nomes vão ser mostrados, enfim, vão ser revelados com participação na operação. E aí, claro, vamos esperar a justiça provar. Ontem o advogado aqui, o Jeffrey Chiquini, né? Eu ia falar Chiquete é o meio do Sub-17 do Atlético. O Jeffrey Chiquini, ele falou que pelo que eles tiveram acesso, tem mais de 200 nomes envolvidos
Só no meio do futebol. Nessa fase. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que o negócio ainda vai ter muito, vai gerar muita discussão, vai ter muita coisa nova aí nos próximos dias. E claro, a gente tá atrás aqui pra ter acesso aos autos, enfim, né, ao processo, pra trazer também em primeira mão aqui na Jovem Pan News. Essa do Tony, O Tony, ele tá, como você trouxe a informação agora, Rogério, ele tá citado como intermediador, digamos assim. Também. Mas Esse que é um ele problema. tomava uns cartão estranho no passado, vamos falar. Então, Gente, ele cumpria a suspensão numa partida, tava suspenso, voltava na outra, bucha, vermelho de volta. Inclusive aqui, ó, eu procurei aqui no nosso querido Google, ele tomou o cartão vermelho do Curitiba contra o Cuiabá, tomou o cartão vermelho também contra o Palmeiras, e na estatística dele do ano passado, olha aqui, cartão amarelo 4 e cartão vermelho 2. Esses dois que você citou aí. É. E jogou pouco, né? Porque Jogou teve problema de pouquíssimo. lesão, tudo Foram mais, cartões né? que ele Mas entrou essa do durante a Tony me partida, incomodou né? bastante, assim. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao direito que falaram que essa questão do Tony Anderson é um pouco mais delicada, porque ele pode ser envolvido em um processo criminal como membro dessa quadrilha das apostas. Sim. Porque ele acaba aliciando jogadores. E existem conversas que podem comprovar isso. Então, essa questão, principalmente na esfera criminal, é muito mais delicada, por exemplo, do que do Jesus Trindade, do Aleph Manga, do próprio Diego Porfírio. Então, é complicado. E como o Dalk falou muito bem ontem durante a transmissão, a tendência é que nos próximos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima comece a aparecer pessoas ligadas ao futebol que não são apenas jogadores. Exatamente. Comecem a aparecer dirigentes, comecem a aparecer juízes. Falaram, né, ontem na live do Rica Peroni, lá ele falou inclusive sobre árbitros, né? Então, E aí? uma informação que o Everton Guimarães tinha dado também na Band lá em Minas Gerais. Então é bem complicado, né? É bem Tem delicado. cara, é o que a gente falou ontem com o advogado do Manga, né? Tem cara de ser o maior escândalo da história do futebol brasileiro. Ah, E com olha certeza. que teve o Edilson Pereira de Carvalho em 2005 e teve também aquele também de apostas, né? Como é que chamava? Lá nos anos 80 também que a Placar deu, esqueci, a máfia das apostas esportivas. Então já tivemos escândalos assim no Brasil e infelizmente estamos vivendo de novo essa realidade dura, cruel pra nós que gostamos de futebol, enfim. E certamente lamentável. é apenas a ponta do fio do novelo, né? Como a gente falou isso durante Mas essa toda a ponta já semana tá ficando longa também, hein? Porque já tem bastante gente envolvida. Eu acho que não é mais ponta. Eu acho que o mar tá secando e o iceberg tá aparecendo maior cada vez. Eu acho. Os nossos Era ouvintes- ponta quando tinha 10, 12 jogos. Era né, na ponta primeira quando- operação. Era ponta quando. Na primeira fase, em quando fevereiro. teve os 5 Aham. jogos da Série B lá. Que teve Isso. Sampaio Correia e Londrina. Isso era ponta. né? fevereiro, na primeira fase. Não, ali foi a primeira denúncia. A primeira fase denunciou 10 ou 12 jogos. Que aí foi quando nós tivemos conhecimento, por exemplo, do Eduardo Bauerman. Exatamente. Não tinha nenhum jogo. E do Fernando Neto, que era do Operário. Exatamente. Na mesma primeira fase da operação. Isso. E nessa primeira fase não existia nenhum atleta atuando no futebol paranaense. Nenhum jogo que envolvesse clubes paranaenses. Na verdade, tinha estavam- um envolvendo Londrina e Sampaio Corrêa. Londrina e Sampaio Corrêa, que foi um jogador de Sampaio Corrêa envolvido. Isso, O Londrina o último jogo da Série B. personagem, Ah, tá. mas Que não valia nada, inclusive, Isso, o não jogo. valia nada. Mas a questão é que o Londrina era personagem, mas não tinha nenhum jogador do Londrina envolvido naquele Isso, era pra esquema estavam daquele sendo jogo. investigados. Era pra naquele cometer um momento. Isso. pênalti, inclusive. Isso. O Sampaio Corrêa acaba cometendo o pênalti. O Cometeu. Londrina vence, se não me engano, o jogo lá no Maranhão, Lá em 1x0. Sampaio Corrêa. Lá em Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa. Lá na Bolívia. Os Isso. ouvintes participando aqui, o André Arens, dizendo sempre que o Tony Anderson entrava no jogo, parecia que ele queria estragar a partida. Foi 2x1 pro Sampaio, Tadalk. 2x1 pro Aquele Sampaio. jogo, né? O Mas Londrina teve- faz 1x0. Que foi na altitude, E né? o Igor, isso. Londrina faz 1x0 e o Igor Catatal faz 2 gols depois e vira pro Sampaio. O Igor Catatal, inclusive, que apareceu também na segunda fase da operação. Ele que tá jogando no Vietnã, né? Catatal tá fora, né? Ele Eu não lembro pra onde ele foi. É, O então, Rock Curitiba dizendo aqui que ganhou uma bolada esse Tony Anderson, hein? 4 amarelos e 2 vermelhos, tá? Dizendo que ele tá dizendo que ele arrecadou bastante grana aí com a questão dos cartões. Catatal tá no Irã. Irã. Separran Futebol Esporte Clube. Que era um Separran Esporte Clube. um time futebol do bem, Catatal. um campeonato bem alternativo.
E, cara, sendo bem sincero, pô, jogador do nível do Tony Anderson, eu não vou nem entrar na questão da qualidade, porque pra mim o Tony Anderson tinha qualidade pra estar jogando em grandes ligas do futebol mundial. E começou tão bem ano passado, lembra? Não, ano passado ele quando realmente teve ali uma sequência no Coritiba, ele destoava do resto do elenco, né? Ele era um grande jogador. E começou muito bem, né? No Grêmio, até no Atlético Paranaense, teve bola uma boa ele passagem. tem, né? Rodrigo Furtoso, enquanto o Zago ficar com a teimosia de escalar o Robson e o Potker, infelizmente é ladeira abaixo. Torcedor participando, deixando a opinião aqui através do nosso chat. Claro, você continua participando da nossa enquete. Quer falar alguma coisa, Dão? Não. Que você tá Eu tava dando uma olhada aqui nas questões da penalidade máxima, né, tal, porque descobri que mais gente... Aqui. Tem mais? Tem mais? Vamos pro intervalo, daí você fala, na volta. Não, essa eu não vou falar não, tá louco?